Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite a todas e todas que estão assistindo esse vídeo. Esse é um vídeo da série Alfabetizar e Letrar. A gente está fazendo aqui o nosso quarto vídeo, que na verdade é uma continuação do terceiro vídeo, que abrange o tema do planejamento, né? A gente falou no segundo vídeo que existem 5 grandes dimensões ou aspectos do trabalho do professor alfabetizador. O primeiro deles é o planejamento, e a gente está destrinchando aqui um pouco questões, dificuldades, problemas em relação ao processo de planejamento de ensino nos seus diferentes níveis, né? Mais especificamente, a gente está falando do trabalho de planejamento docente, do planejamento curricular, o anual, mas também do planejamento diário, semanal ou bimestral, conforme se apresente aí como demanda para professores, e é um dos temas que a gente trabalha bastante e que, inclusive, os estudantes encontram grandes dificuldades no curso de formação de professores em nível médio. Então, esse é um tema bastante requisitado, bastante é, polêmico, no sentido de que há várias questões a respeito do planejamento que nós vamos abordar aqui. E continuando em relação ao que foi dito no vídeo anterior, o planejamento ele tem diferentes formas e abordagens. A gente vai aqui, hoje, tratar de questões mais práticas, porque no primeiro vídeo do planejamento a gente falou mais sobre questões conceituais. Então, se você quiser ter uma noção sobre as questões relacionadas aos elementos que compõem o planejamento, os diferentes termos utilizados para definir, por exemplo, objetivos, competências, habilidades, dá uma olhadinha no vídeo anterior. Mas hoje a gente vai falar um pouco de aspectos mais práticos, de como elaborar esse planejamento. Vamos também dar exemplos aqui de alguns planejamentos e fazer algumas críticas a respeito à forma como o currículo se organiza a partir de determinadas diretrizes. E a primeira coisa que a gente gostaria de dizer é que esse vídeo vai ser dividido em 2 partes. Tá? Então, nesse primeiro momento, a gente vai estar falando de um tipo de planejamento que é um planejamento mais tradicional, que é o planejamento por disciplinas, por conteúdos, por habilidades, que é mais ou menos o formato adotado pela BNCC. E no próximo vídeo a gente vai falar mais sobre o planejamento de projetos, né? Para quem tem interesse em trabalhar com a pedagogia dos projetos ou com projetos de trabalho, como a gente chama, aí um outro tipo de construção curricular que também é bastante interessante. Então, vamos ao vídeo, vamos começar o tema do planejamento na prática. Bom, vamos lá. Uma primeira coisa que a gente precisa falar a respeito de construção do planejamento, do plano anual, do plano bimestral, do planejamento curricular que o professor realiza, seja por demanda da própria escola, ou seja por necessidade de organizar o seu trabalho, é que existem basicamente 3 fontes que orientam, ou 3 formas de se construir esse planejamento eh, já estabelecidas, né, historicamente, e que a gente observa que, inclusive, há uma composição entre essas 3 formas de se fazer o planejamento. 3 modus operandi, a gente poderia dizer assim, que o professor utiliza para construir esse planejamento. Um primeiro modo, a gente pode chamar aqui que é um modo baseado na tradição. As habilidades, os conteúdos, os objetivos do primeiro, do segundo, do terceiro ano, muitas vezes estão presentes, habitam, de certa forma, uma tradição que a gente poderia chamar nos termos do Tardif, daquilo que a gente chama da cultura docente em ação. Né? Os professores mais ou menos sabem, pela tradição ou pela sua experiência como aluno, um pouco assim de que objetivos cabem em termos de linguagem e alfabetização no primeiro e no segundo ano, o que tem na matemática, às vezes ouve de um professor, não, eu trabalho isso, eu só entro nos números de 3 ordens no segundo ano, ou na metade do segundo bimestre. Então tem essas tradições que, por muitas das vezes, a gente até observa que o livro didático acabou sendo muito usado como um orientador curricular. Né? Então, o próprio livro didático dizia ali, pela distribuição das suas unidades, dos seus capítulos, o que o professor deveria trabalhar em cada ano, e aí o bimestre, mais ou menos, ele acaba distribuindo a partir da quantidade de páginas que tem no livro, ou da quantidade de unidades. Então, essa forma de se planejar baseada na tradição, ela ainda persiste, assim, ela ainda existe,
de certa forma, mas ela vem sendo tensionada por outras formas de se elaborar um planejamento. E a segunda forma, que é talvez hoje a que tem tido maior reverberação, a força, até porque tem um elemento forte de coerção em cima do trabalho docente, a partir da definição da BNCC, por exemplo, é o currículo por prescrição, baseado na prescrição curricular. É aquele planejamento orientado pelo currículo prescrito, né? Então, a gente vai ver os documentos da BNCC orientando, as prefeituras vão elaborar suas próprias orientações curriculares e vão cobrar dos professores. A gente também não pode excluir as escolas particulares, que também têm os seus próprios planos de ensino, às vezes pré-estabelecidos, mas, considerando as redes públicas de ensino, a gente tem uma prescrição que orienta o que o professor acaba tendo que alocar em cada bimestre em termos de conteúdos e objetivos de ensino, né? Então, e ele vai usar esses documentos como uma referência. Como eu disse, hoje parece que essa é a tônica dentro do sistema educacional público brasileiro, que é a orientação do planejamento a partir das prescrições curriculares mesmo, muito mais do que a tradição ou do que o próprio livro didático, porque até o livro didático vem sendo construído, os livros didáticos vêm sendo construídos a partir dessas prescrições aí nacionais, por exemplo, né? A BNCC, ela acaba orientando agora a construção e elaboração dos livros didáticos a partir da definição de habilidades e objetos de conhecimento a serem desenvolvidos em cada ano de escolaridade, tá? Então, essa é uma segunda forma. A terceira forma, que é a forma mais difícil, é a forma que exige não só uma elaboração mais ponderada, mais demorada, e, portanto, uma reflexão crítica, inclusive, a respeito da tradição e do currículo prescrito, ou seja, das duas outras formas de se construir o planejamento, é a elaboração que a gente vai chamar com base na reconstrução ou recontextualização curricular. Aqui eu estou usando um termo do Basil Bernstein, que é um teórico da área de currículo, que diz que necessariamente isso acaba acontecendo, né? Uma recontextualização curricular, ela sempre feita, mesmo que a contragosto das secretarias de educação, dos órgãos centrais, porque o professor ele adapta, né, o currículo prescrito e transforma isso num currículo real a partir da sua interação com os estudantes. Mas muitas das vezes esse processo ele acontece mais por limitações da prática do que por decisão do professor. Quando a gente fala aqui na construção do planejamento com base na reconstrução curricular, supõe, é claro, que o professor vai colocar elementos da sua reflexão, da sua análise, da sua forma de perceber o currículo no planejamento, mas ele também pode e deve, inclusive, ter como referência o próprio acúmulo, né, a tradição, e também a prescrição curricular dos documentos orientadores, mas isso sempre de uma forma crítica. Então, a reconstrução, por isso mesmo, reconstrução curricular, ela exige um trabalho hercúleo do professor, que muitas vezes não vai levar 2, 3 dias ou uma semana. É um trabalho que pode consumir bastante tempo do planejamento do professor. Tá? Então, essas são as três formas. E agora a gente vai falar um pouco sobre algumas observações a respeito dos documentos curriculares que a gente tem. Então, como a ideia é fazer aqui também uma demonstração de como essa reconstrução curricular pode acontecer, ou como a construção a partir da prescrição dos documentos também acontece, a gente vai fazer adiante alguns apontamentos a partir dos documentos mesmo, da BNCC, e eu vou tomar como exemplo também documentos do currículo carioca e da priorização curricular, que são documentos da Rede Municipal de Ensino do Rio de Janeiro. Tá? E a gente vai fazer algumas anotações críticas a respeito desses dois documentos. Para a gente poder falar um pouco sobre os documentos curriculares e algumas críticas que a gente poderia fazer a esses documentos, na forma como eles incidem no modo como o professor pode se apropriar deles para realizar o planejamento, eu vou mostrar a vocês aqui dois exemplos e vou fazer algumas observações a respeito desses dois documentos curriculares. Um é a BNCC
e o outro é o documento de priorização curricular da Rede Municipal de Ensino do Rio de Janeiro. Vamos começar com a BNCC, tá? Então, eu vou entrar aqui na BNCC para a gente observar na prática que questões a gente poderia colocar em relação a esse documento que foi construído por especialista, com consulta pública, enfim. Estou entrando nele aqui, e vocês podem ver que logo na tela de início você tem uma descrição aqui do que é, e você tem duas formas de apresentação. Você tem o BNCC para navegação e o BNCC em PDF. Vamos entrar aqui no BNCC para navegação. Ó, aqui, a princípio, tem um layout bastante interessante, né? A gente tem as abas aqui, mostra a estrutura da BNCC, tabela da educação infantil. Agora, vamos lá. Vamos dizer que eu queira construir o meu planejamento a partir da Base Nacional Comum Curricular. Eu estou aqui consultando na internet e eu optei pela navegação, ao invés de baixar o documento inteiro. Aí eu vou aqui, etapa do ensino fundamental. Cliquei, ó, aí você vê aqui as áreas, né? Área de linguagens, uma apresentação aqui geral. Então, vamos lá, eu quero fazer o meu planejamento da área de língua portuguesa. Então, eu vou na área de linguagens, cliquei aqui, no canto esquerdo, está demorando um pouco para aparecer. Aí eu abri aqui o sumário, mas, bom, ó, a gente vê como é que aparecem problemas na própria navegação que podem ser relacionados à velocidade da internet. Então, vamos entrar de novo. Etapa do ensino fundamental. Ó, já não está aparecendo. Vamos lá. Talvez aqui é o configuração. Área de linguagem. Aí entramos na área de linguagem novamente. Vamos ver se ele vai abrir agora. Tem uma certa demora para abrir. Voltando aqui, língua portuguesa. Pronto. Aí eu consegui entrar. Não sei se vocês viram. Eu entrei ali em língua portuguesa. Estou esperando abrir. Repare que isso pode fazer com que o professor opte por baixar o documento todo, porque tem problemas. Ó, eu tive que atualizar, eu estou indo toda hora aqui para atualizar a setinha. Língua portuguesa, aí vou clicar aqui de novo, ó, no canto direito, anos iniciais. Vamos lá. Ele está abrindo. Mais uma vez, ele está demorando. Eu vou aqui atualizar de novo para recarregar a página. Vamos ver se ele vai abrir. Abriu. Nos anos iniciais. Aí você tem aqui uma parte que é uma exposição teórica sobre algumas questões relacionadas ao currículo de língua portuguesa, de linguagem e alfabetização, né? E aí tem aqui algumas questões mais gerais sobre as habilidades, as questões morfológicas, o que deve ser abordado, as capacidades. Então, é um documento que é interessante você ler também, para você ter uma ideia de como é que a BNCC foi construída, né? Por exemplo, aqui tem um resumo das capacidades e habilidades envolvidas na alfabetização, como sendo capacidade de decodificação, que envolvem. Aí tem uma série de coisas aqui, saber ler reconhecendo globalmente as palavras, enfim. Aí o que é interessante? Olha, quando se vai descrever as habilidades e objetos de conhecimento na língua portuguesa, primeiramente ele aparece aqui, ó, língua portuguesa, primeiro ao quinto ano. Então, são objetos e habilidades que devem ser trabalhadas durante esses 5 anos. Claro que com graus de complexidade diferentes. Porque vamos lá, vamos ler, por exemplo, isso aqui, sobre produção de textos. Se você tem aqui planejamento, revisão de textos, reler e revisar o texto produzido com a ajuda do professor e colaboração dos colegas para corrigi-lo e aprimorá-lo, fazendo cortes. É óbvio que no primeiro ano você vai trabalhar muito mais com a colaboração do professor, um texto escrito pelo professor, né, como escriba, e no quinto ano talvez essa revisão seja feita de uma forma mais autônoma. Tá? A mesma coisa, estratégias de leitura. Aí tem lá, localizar informações explícitas em textos. Obviamente, no primeiro ano, quando um aluno ainda não tem o domínio completo do código escrito para poder ler com autonomia, ele vai precisar da ajuda do professor para poder realizar com competência esse objetivo aqui de localizar informações explícitas em textos. No quinto ano, isso vai ser um pouco diferente. Mas isso aqui pode ser um elemento complicador na hora do professor elaborar o seu planejamento, que ele vai ter que considerar não só as habilidades gerais do primeiro ao quinto ano, mas aí, quando a gente desce, a gente tem aqui as habilidades específicas. E veja, na BNCC, elas estão distribuídas no primeiro e no segundo ano, que é o período definido pela BNCC para se concretizar o processo de alfabetização.
Aí vocês vão olhar aqui que no primeiro campo aparece as práticas de linguagem, os objetos de conhecimento, habilidades, primeiro e segundo ano. O que são as práticas de linguagem? Como se fossem grandes eixos de trabalho. Então, você vai ter leitura, escrita, análise linguística, que é o processo mesmo de alfabetização. A gente vai ter oralidade também. Então, isso aqui são as práticas de linguagem. Na área de linguagem, inclusive, eles colocam aqui campos de atuação específicos, que vai ser coisas, área do cotidiano, área da linguagem no cotidiano. Então, você vai vendo que ele foi construído de uma forma, teoricamente, bastante elaborada, né? Mas, quando o professor precisa se apropriar dele, nem sempre isso é um facilitador. O professor vai ter que estudar a BNCC, inclusive, para entender e ver se ele concorda ou não, inclusive, com a abordagem dela. Mas, além desses eixos chamados práticas de linguagem, você tem os objetos de conhecimento, como eu disse na aula anterior, a gente pode tomar como conteúdos, tá? Como sinônimo de conteúdos. Aí você tem, por exemplo, no eixo de leitura, protocolos de leituras, decodificação, formação do leitor e habilidade. Repare que na BNCC a gente tem aqui primeiro ano e segundo ano, e algumas habilidades, elas são próprias do primeiro ano, reconhecer que os textos são lidos da esquerda para a direita, de cima para baixo, uma habilidade para se desenvolver no primeiro ano, e tem outros que vão ser desenvolvidos no primeiro e no segundo ano. Tem aqui esse segundo, que é ler palavras novas com precisão, na decodificação, no caso das palavras, de uso frequente, ler globalmente, com memorização. Tá? Vai ter também alguns que são só para o segundo ano. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Esse aqui, que é identificar e reproduzir em relatos de experiências pessoais, a sequência de fatos, enfim. Esse aqui a gente repara que ele está na coluna do segundo ano. Então, quando a gente usa a BNCC como referência para fazer o planejamento, se a gente usar essa navegação, vocês viram aqui que o único problema que eu tive foi mais de demorar para carregar a página, mas ele está bem apresentado. A dificuldade fica, obviamente, porque isso é uma decisão do professor, na distribuição dessas habilidades por bimestre ou trimestre, se for a forma de organização do ano letivo na escola. Então, o professor vai ter que listar essas habilidades e distribuí-las aí por critérios de complexidade nos bimestres. Então, é uma construção, eu diria assim, bastante reflexiva, né, que exige muito do professor, já que ele não vai ter pronto ali a distribuição dessas habilidades por bimestre. É ele que vai fazer isso, tá? Eu vou até mostrar aqui um exemplo de uma dessa distribuição. Bom, primeiro deixa eu voltar aqui para a gente não perder. Aí eu mostrei para vocês a navegação aqui da BNCC pelo site, através do próprio site. Mas vamos dizer que eu quisesse baixar. Aí eu vou baixar a BNCC, né, para ter ela no computador ou no celular. Tá. Aí tá aqui, ó, repare já que é um documento de 600 páginas. Né? Então você vai ter que localizar aqui. A gente estava lá na alfabetização, né, nos anos iniciais na língua portuguesa. Estou puxando aqui, ó, tentando localizar. E já localizei. Aí a gente começa a ver aqui o que eu queria chamar a vocês de dificuldade, que a primeira dificuldade, né, a primeira crítica que a gente pode fazer, é na forma de apresentação. Você tem um documento aqui em PDF, que ele é basicamente igual à forma de apresentação pela navegação do site. E aí você tem aqui, ó, a língua portuguesa, entramos aqui na parte específica de língua portuguesa nos anos iniciais. Aí você tem a mesma coisa, né, que é uma descrição das questões relacionadas à alfabetização, só que quando você entra nas habilidades, ó, ela não é que ela está cortada, né? A página começa aqui e continua aqui. Isso ficaria muito melhor, parece um capricho, mas ficaria muito melhor se isso fosse apresentado na forma no layout de paisagem, né? E não de retrato, como a gente chama, que aí você veria os objetivos de conhecimento que estão relacionados às habilidades. Aqui você tem uma certa dificuldade. Como é que você resolve isso aqui? Aí a gente tem aqui agora o documento inteiro, como eu mostrei para vocês, está baixado em PDF. Aquilo que eu falei para vocês, a gente quando olha aqui, como a BNCC, o PDF dela, né, foi elaborado pelos próprios responsáveis técnicos do MEC, ela não colocou a parte das habilidades no modo paisagem. Você tem um corte aqui, né? Você tem metade da tabela que tem as práticas de linguagem e objetos de conhecimento de um lado, e numa página outras habilidades. Então você não consegue ver assim muito claramente, pelo menos de uma forma visualmente mais atraente, mais fácil, a relação entre as habilidades e
os objetos de conhecimento, como a gente conseguiu ver, por exemplo, quando a gente estava navegando direto no site. Tem duas formas a gente viu que tem duas formas de se acessar a BNCC, uma é navegando pelo site, outra é baixando. Mas se o professor quer baixar, quer utilizar o arquivo offline, né, sem gastar internet, seja lá por que motivo for, por economia ou por praticidade, aí ele vai ter essa dificuldade aqui. Como é que você resolve isso? Bom, você vai olhar aqui, quando abrir pelo PDF, olha aqui a setinha, onde está escrito, tem essa página assim, a gente coloca assim, ó, exibição de página. Aí você clica em cima dele, desse ícone, aí tá página única, página dupla. Aí você configura aqui para página dupla, tá? Repare que ainda tem um problema, porque ele colocou a tabela uma do lado da outra, mas houve a continuação aqui. Ele só está com a página dupla porque ele aumentou e colocou como se fosse um livro aberto, né? Mas ainda assim, como não coincide essa tabela com a continuação dessa tabela aqui, a segunda parte está aqui. Então, continua com o mesmo problema de alinhamento aqui da coluna, né? Aí, como é que você faz para resolver isso? Aí, depois de clicar em página dupla, você vai aqui mostrar separadamente a folha rosto. E aí você faz isso. Aí ele finalmente mostra, vou até ampliar aqui, ele finalmente mostra a coluna, a tabela inteira, né? Ó, tem uma página dupla, 90, 91, 92, 93, mas agora sim a página não está quebrada, né? Tá uma página inteira, aí você consegue ver o alinhamento dos objetos de conhecimento com das habilidades. Então, é isso. Para você poder utilizar esse documento em PDF, você tem que mexer aqui nessa configuração. Tá? Repetindo aqui, para a gente sair. Ele está na página única, é assim que vocês vão ver o documento em PDF. Tá? Aí você vai aqui em exibição da página, página dupla, clica na página dupla e depois mostrar separadamente a folha de rosto. E aí ele já vai mostrar alinhado. Tá? Então, esse, como eu disse, é um dos problemas assim, que a gente poderia, uma das críticas que a gente pode fazer aos documentos curriculares, às vezes é a própria forma de apresentação dele. Embora a BNCC, a navegação seja relativamente fácil, demora um pouco para carregar e tal, quando você baixa por PDF, você tem essas dificuldades que seria facilmente resolvível, né? Bom, pelo menos essa é a minha avaliação, tá? Então, é um problema de apresentação. A gente não vai entrar aqui em detalhes em questões relacionadas ao conteúdo, distribuição. Há bastante um número grande de habilidades a serem trabalhadas, que a gente poderia dizer o seguinte: tem mais ou menos 80, 85 habilidades, por exemplo, de língua portuguesa, para cada ano, primeiro e segundo ano. Então, aí você pensa assim, você divide mais ou menos por 4 trimestres, você vê que são 10 ou 11 habilidades só de língua portuguesa. A gente poderia também fazer uma crítica, se aprofundar em relação a isso, principalmente porque é um problema de volume, né? Aí já é uma outra questão, o volume de quantidade de habilidades previstas. E até ainda na forma de descrição, a gente olha aqui, tem habilidades que são descritas de uma forma muito longa, às vezes, né? Então, você tem essa habilidade, por exemplo, aqui, planejamento do texto, é uma habilidade que o professor tem que ler e parar, porque é algo, não é algo objetivamente, assim, sintético. E tem que ser, em alguns casos, realmente precisa de uma descrição melhor. Mas, vamos lá, vamos pegar aqui, por exemplo, planejamento de texto. Planejar com a ajuda do professor o texto que será produzido, considerando a situação comunicativa, os interlocutores, a circulação, o suporte, a linguagem, a organização da forma do texto. É um objetivo quase geral, né? Na hora que o professor for fazer a sua reconstrução curricular, ele pode, inclusive, sintetizar isso. Essa é também uma das formas que o professor tem de dar autoria à própria construção do seu planejamento. Tá? Mas isso aqui é um problema já ainda de apresentação. Vamos olhar agora o documento da Rede Municipal de Ensino, para a gente também avaliar em relação a essas dificuldades de visualização e de distribuição, às vezes, de conteúdo, de volume e tudo mais. Agora, vamos ver aqui
os documentos curriculares da Rede Municipal de Ensino Rio de Janeiro, para a gente observar também se há algum elemento em relação à forma de apresentação, quantidade ou volume de conteúdos, distribuição, que a gente possa falar alguma coisa em relação a ponderações ou notas críticas em relação a esses documentos, porque eles são a base para a forma como o professor, principalmente o professor que se orienta a partir de um planejamento baseado em prescrição ou em reconstrução curricular, ele vai usar esses documentos. Por isso que a gente está analisando isso aqui com vocês, tá? Então, vamos olhar aqui, e aí eu vou mostrar para vocês também como é que vocês entram e acham esses documentos da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, tá? Então, a gente vai colocar aqui SME-RJ, que é a Secretaria Municipal do Rio de Janeiro, a gente clica no Google, e vai abrir aqui, primeiro resultado, Rio Educa, Prefeitura do Rio. Você clicou, aí você vai aqui em recursos pedagógicos, do lado esquerdo. Aí a gente vai ver duas coisas, tá, gente? Eu primeiro vou mostrar para vocês isso aqui que é o currículo carioca, tá? Ele é de 2020. O município, hoje, ele tem o currículo carioca e ele tem a priorização curricular. A gente vai falar sobre isso, mas basicamente o currículo carioca ele é um conjunto de objetivos e conteúdos previstos para cada ano de escolaridade mais extenso. E a priorização curricular seria o que dentro do currículo carioca deveria ser priorizado, tá? A gente vai ver que dentro do currículo carioca está até, de certa forma, em destaque quais são essas habilidades. Tá? Então, vamos lá. Vamos clicar aqui no currículo carioca, para a gente ver. Aí abriu aqui, currículo carioca de 2020. Aí você tem aqui as várias áreas, educação infantil, ciências humanas, ciência da natureza. A gente vai aqui em língua portuguesa. Vamos abrir aqui o documento. Tá abrindo. Aí a gente vê 2020, está aqui a apresentação direitinho. Tem também uma apresentação teórica explicando um pouco questões relacionadas à linguagem, discutindo a questão da BNCC, explicando, de certa forma, como é que foi construída, qual é a fundamentação teórica, o sentido de construção do currículo carioca no que se refere à linguagem. Então, também é legal a gente ler para reconhecer os eixos, né, os elementos. Aí a gente tem aqui, entramos na matriz curricular ou no currículo propriamente descritivo. Aí tem aqui a elaboração como componente curricular língua portuguesa, primeiro ano, habilidades. Aí tem o eixo, não diz que é eixo, mas isso aqui é o eixo, oralidade e análise linguística. Vocês reparem que são 3, 4, 5 páginas, quase. Leitura e análise linguística, estou olhando aqui só o lado esquerdo. Escrita e análise linguística. Aí você tem as habilidades descritas. Os bimestres, então já há uma distribuição dos bimestres, nos quais essas habilidades devem ser abordadas, e os objetos de conhecimento a elas relacionados, ou seja, os conteúdos, do lado direito aqui, tá? Bom, olhando assim, num primeiro momento, que ponderações eu faria, assim, e é exatamente uma questão muito pessoal, mas que para alguém que está interessado em fazer um planejamento, o olhar crítico sobre um documento curricular é importante, não só no que se refere ao conteúdo, à distribuição das habilidades, o número de conteúdos e objetivos previstos, mas também na forma de apresentação. Eu, particularmente, acho essa forma de apresentação ruim, né? Porque você poderia, por exemplo, ter as habilidades distribuídas por bimestre, mas só aparecer o primeiro bimestre, depois o segundo bimestre, depois o terceiro bimestre. Depois eu vou mostrar para vocês o que eu fiz para poder tornar isso visualmente mais fácil. Mas aí você tem aqui também uma ideia geral, isso é legal, né, de que algumas habilidades devem ser abordadas em todos os bimestres. E aí, como eu disse, as que estão em negrito são as que vão aparecer lá na priorização curricular. Repare que são várias habilidades, mas as que são a priorização curricular é um número bastante reduzido, tá? Aqui já aparece um pouco mais em negrito,
Mas qual é o outro problema que eu observo aqui de apresentação? Os objetos de conhecimento, que seriam os conteúdos, tudo bem, eles poderiam, eu já poderia dizer o seguinte, bom, seria interessante que eles estivessem ao lado das habilidades para mostrar a relação entre objetivos e conteúdos. Quando a gente fala habilidades e objetos de conhecimento, a gente está falando disso, tá? Esses termos que a SME adotou, habilidades e objetos de conhecimento, isso a gente discutiu na aula anterior, ela se apropriou da BNCC, mas nada mais são do que conteúdos e objetivos. Quem quiser saber um pouco por que muda esses nomes, olha lá a aula anterior que a gente falou sobre isso. Mas eu poderia dizer, bom, em termos de apresentação, não seria muito mais interessante que os objetos de conhecimento estivessem aqui, perto das habilidades? Eu acho que sim, perto dos eixos, inclusive. Né? Então, a gente tem o primeiro problema de apresentação. O outro problema de apresentação, no meu entender mais grave, é que eles não ficam relacionados às habilidades. Óbvio que você pode pensar assim, tem conteúdo que serve a mais de uma habilidade. Verdade. Mas se ele tivesse sido distribuído aqui por linha, né, ficaria muito mais fácil. Porque, por exemplo, vamos lá, vamos pegar aqui. Perceber uma habilidade. Perceber rimas e aliterações e entidades orais. Aí você vai olhar aqui, qual é o objeto de conhecimento? Ele poderia estar aqui ao lado, né? Ele não é concordância nominal e verbal, isso é outra coisa. Então, fizeram um compilado e colocaram aqui. Eu, de novo, uma questão muito particular, mas é isso. Quando você está utilizando um documento desse como referência para fazer seu planejamento, você tem, sim, obrigação de olhar criticamente, mesmo que você saiba que ele foi produzido por especialistas. Especialistas erram, muitas das vezes os especialistas não têm muita referência em relação ao que acontece na prática. Não estou fazendo aqui nenhuma crítica à SNF, eu não sei quem elaborou, qual equipe que elaborou, mas, para mim, essa apresentação aqui é falha. Né? A forma de apresentação ela poderia ser visualmente mais interessante, tanto em relação à distribuição das habilidades do bimestre, quanto em relação à colocação dos objetos de conteúdo, de objetos de conhecimento mais próximos das habilidades. Tá? A gente poderia fazer outras críticas em relação à quantidade de habilidades e conteúdos. Eu até fiz esse levantamento, vou falar para vocês um pouco mais à frente, mas um volume bastante grande. Então, a gente poderia entrar nessa série e a gente vai entrar depois que a gente falar um pouco sobre o documento de priorização curricular. Vamos lá. Aí vamos falar agora do currículo, na verdade, da priorização curricular. O que acontece? Para vocês entenderem um pouco o que significa isso. O currículo carioca, aquele que eu mostrei a vocês, ele foi elaborado em 2020 pela SME. E vocês não tiveram oportunidade de ver, mas com detalhes, se vocês tiverem curiosidade, baixem o documento e observem. Ele tem um número muito grande. Aí o número de habilidades previstas é muito grande. Isso é mais um erro e revela, inclusive, uma crítica recorrente entre essa separação daqueles que elaboram a política ou as diretrizes curriculares e aqueles que estão lá no chão da escola. Porque o número de habilidades previstas, ele era volumoso demais. Só para vocês terem uma ideia, eu fiz a título de curiosidade, eu fiz uma contabilidade do número de habilidades, por exemplo, do segundo ano. Ao total de 225 habilidades, há um total de 225 habilidades, sendo só de língua portuguesa 85 habilidades. Aí você pensa assim, 85 habilidades, 22 o bimestre. Só que vocês observaram lá que as habilidades elas devem ser trabalhadas, às vezes, em todos os bimestres. Então, essas 85 habilidades, você considerar na prática que elas têm que ser trabalhadas em 3 ou às vezes 4 bimestres, você tem para lá de 400, de 300 e poucas habilidades para serem trabalhadas ao longo do ano, mesmo que sejam repetidas. Tá? No total, o primeiro ano é a mesma coisa. A gente tem um número de habilidades que é 204 habilidades, tá? Distribuída em todas as disciplinas. Essa discrepância, claro, chegou um momento em que ela ficou muito evidente, principalmente na pandemia. E aí, a Secretaria Municipal de Educação, ela fez uma consulta pública, ela já tinha mais ou menos definido, a gente viu que estava lá em negrito, o que era prioridade, né, em termos de habilidades a serem trabalhadas.
Mas ela decidiu fazer uma consulta pública e reelaborar o seu, não reelaborar o seu documento, mas criar um outro documento curricular que levou o nome de priorização curricular, que reduziu um pouco assim, o número de habilidades previstas, mas ainda assim a gente vai ver que é um volume grande. Então a gente vai ver agora é, esse documento, tá? Então eu estou entrando aqui de novo, a página já estava aberta, mas só para a gente lembrar, a página da SME, vou colocar aqui de novo para vocês associarem, tá? SME, a gente acessa aqui, SME Reeduca, vai na coluna esquerda, recursos pedagógicos, e aí vai abrir aqui vários documentos, né? Aí você tem aqui a priorização curricular 2022, tá? Então é um documento bastante atualizado. Vou clicar aqui e a gente vai abrir. Bom, estava demorando para abrir, aí eu peguei aqui o arquivo que eu já tenho baixado, mas vocês viram lá o caminho de onde acessar esse documento de priorização curricular. Ó, vou iniciar ele aqui. Bom, ele é de 2022, estou pegando a parte só de língua portuguesa. A gente tem aqui uma justificativa explicando o porquê do documento, da priorização curricular, e aí já passa direto para a distribuição dos eixos e das habilidades. Olha que interessante, né? Não sei se vocês lembram, a gente poderia botar aqui para comparar, mas só para não precisar abrir de novo. No documento do currículo carioca, você tinha os conteúdos. Aqui os conteúdos sumiram, né? Eles estavam distribuídos numa coluna da direita, assim, separado das habilidades, o que já dificultava. Porque se você está usando um planejamento curricular baseado em componentes curriculares, é interessante que você tenha a relação entre conteúdos e habilidades explícitas, né? Que elas estejam ali demonstradas de alguma forma, num documento curricular. Embora existam outras formas de se construir um currículo, que não seja por disciplinas, se você constrói assim, é interessante que os conteúdos estejam próximos das habilidades. Eles foram simplesmente suprimidos no documento de priorização curricular. Isso, para mim, é um problema. Tá? Como eu disse, depois eu vou mostrar como é que eu, no processo de reconstruir o currículo, tentei dar conta disso. Quem é meu aluno sabe que eu vou acabar pedindo isso também para ser feito. Mas vamos lá, vamos olhar aqui. Parece uma apresentação assim, mais visualmente atrativa, né? Do mesmo modo como aparecia no currículo carioca. Aparecem aqui as habilidades devendo ser trabalhadas em mais de um bimestre. Estou pegando aqui língua portuguesa primeiro ano, tá? Em alguns, o primeiro bimestre não se trabalha, deixa um pouco para avançar no segundo, terceiro e quarto. Então, tem essa distribuição que, de novo, para mim seria mais interessante se tivesse já separado por bimestre e não por habilidade. Mas, claro, isso aí vai ser o professor que vai ter que fazer, vai ter que listar as habilidades, repetir elas no planejamento bimestral, enfim, vai ser dessa forma, ou usar esse documento mesmo, da forma como está, para fazer o planejamento semanal, por exemplo. Mas além desse problema, que eu acho que é um problema de apresentação, eu identifico aqui um, um, um outro problema, na minha visão particular, na minha análise crítica desse documento, como eu disse, quem está utilizando esse documento, ou vai utilizar esse documento para fazer o seu planejamento anual, tem toda a liberdade e legitimidade para olhar e fazer a crítica. Aliás, isso deve ser feito. Tá? Como eu disse, supostamente realizado por especialistas, não necessariamente pessoas que têm uma grande vivência de sala de aula, e mesmo que tivessem, podem cometer erros. Por isso, a gente tem que, inclusive, problematizar essa separação entre quem elabora e quem executa, que está cada vez mais forte e estabelecida nos sistemas de ensino. Tá? Isso é muito problemático, porque coloca o professor na condição de um executor apenas de prescrições curriculares, e não de uma pessoa que prensa o currículo também. Mas vamos lá, fiz todo essa justificativa para dizer, por exemplo, que eu acho muito ruim, principalmente porque está distribuído em habilidades, ignora o conteúdo, e, e essas habilidades, a gente vai olhar aqui, elas, algumas estão relacionadas
mas elas não aparecem próximas umas das outras. Parece que uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Então, por exemplo, vou tomar como exemplo aqui o primeiro ano, deixa ele ficar mais claro. Reconhecer e utilizar a direção da escrita em situações de leitura e escrita dos textos. Ok. Tá? Um aspecto formal. Reconhecer a direção da escrita. Aí, olha a habilidade que vem depois. Inferir, isso no eixo de leitura. Inferir em diferentes gêneros textuais informações implícitas, seguindo as pistas fornecidas pelo professor. Um aspecto mais relacionado à compreensão e leitura. E aí, olha o que vem depois. Diferenciar letras do alfabeto de outros sinais gráficos. Bom, que também é um aspecto formal. Isso poderia estar mais próximo da primeira habilidade, reconhecer a direção da escrita, assim como, por exemplo, a percepção da ordem alfabética, identificar a existência de espaço separando uma palavra da outra. Isso aqui é uma questão formal da escrita, né? Que tem espaço entre uma palavra e outra. Então, ela deveria estar aqui próxima de reconhecer a utilização da direção da escrita. Porque, inclusive, elas podem ser trabalhadas juntas. São aspectos formais. E aí aparece separado. Tá? Do mesmo modo. Aí você tem aqui um aspecto que é de compreensão. Inferir em diferentes textos, em diferentes gêneros textuais, informações implícitas, seguindo as pistas fornecidas pelo texto. Assim, você ler um texto e interpretar questões que não estão ali de forma tão explícita, mas que uma compreensão do texto global você consegue compreender. Bom, isso aqui está relacionado com outras, outros elementos de interpretação do texto que só vão aparecer aqui embaixo. Identificar o assunto do texto lido, antecipar o assunto de um texto com base no título, localizar informações explícitas. Olha só, isso aqui, inferir em diferentes gêneros textuais, deveria estar aqui próximo de localizar informações explícitas, porque, de novo, um mesmo texto poderia ser trabalhado para se abordar essas habilidades todas aqui. E aí, quando elas aparecem assim, elas fragmentam ainda mais o currículo. Tá, gente? De novo, pode parecer um capricho, mas quando o professor vai usar isso como referência para definir o que ele vai trabalhar durante a semana ou durante o bimestre, isso faz toda a diferença. É um trabalho que especialistas fizeram e que poderia ter sido colocado de uma forma visualmente mais didática, mais atrativa. Então, eu acho que tem falhas aqui. Tá? Acho que tem falhas e que só reforçam a fragmentação curricular. A ideia não só a fragmentação entre as disciplinas, mas a fragmentação dentro da própria disciplina, tá? Em relação a esses conteúdos. De novo, não conheço quem fez a elaboração curricular, os especialistas, não é uma crítica direta, mas nós, como professores, ao olharmos um documento curricular, nós temos, sim, legitimidade para criticar, inclusive esses aspectos que podem parecer menores, mas que não são. Né? São aspectos pelos quais os professores, inclusive, vão ser cobrados quando das avaliações bimestrais que a própria Secretaria Municipal de Educação manda para as escolas e que os professores têm que aplicar. Então, tem um problema aqui, para mim, de apresentação, tem um problema de volume nos conteúdos, que são numerosos demais, mas essas são questões que, como eu disse, quando um professor utiliza o documento curricular como referência para o seu planejamento, ele vai ter que lidar com essas inconsistências. A não ser que ele opte por fazer o processo de reconstrução curricular, que é trabalhoso e que exige bastante do professor. Tá? Agora eu vou fazer algumas observações gerais a respeito da priorização curricular, da leitura, ainda dentro dessa leitura da análise crítica, que eu fiz desse documento basicamente do primeiro e do segundo ano. Mais do segundo ano agora, no primeiro ano eu fiz uma elaboração, mas no segundo ano eu acabei usando mais. Tá?
vamos falar um pouco sobre, de forma geral, o que a gente consegue perceber no direcionamento do trabalho do professor a partir desse documento de priorização curricular. Bom, vamos lá. Em relação à língua portuguesa, o que dá para perceber? As habilidades, elas são organizadas em 3 eixos. Um é oralidade e análise linguística, o outro é leitura e análise linguística, e outro é escrita e análise linguística. A ideia, parece, é que eles devem ser trabalhados durante todo o ano, sempre articulada à compreensão dos aspectos linguísticos. Tudo bem. Mas eu vi alguns problemas, por exemplo, às vezes se coloca, por exemplo, trabalho de localizar informações implícitas nos textos como um trabalho de oralidade. Óbvio que você pode pensar que dá para fazer isso oralmente, mas isso se repete na parte de leitura e escrita também. Então, eu acho que, às vezes, peca um pouco por excesso. Assim. A gente poderia deixar mais para a oralidade aquilo que é mais propriamente um trabalho com a oralidade, né? Que é percepção dos turnos da fala, a expressão, né? Enfim. Mas quem olhar vai perceber isso também no documento curricular de priorização da SME. Outra coisa é que a gente olhando as habilidades, né, depois vai ficar mais claro quando eu mostrar aqui, a forma como eu reelaborei ou reagrupei, parece que tem 2 grandes conjuntos de habilidades, 2 grandes momentos curriculares, na verdade. Você tem o primeiro semestre, habilidades que se repetem, que são habilidades do primeiro e do segundo bimestre, praticamente se repetem, né? Então, você tem um primeiro semestre e você tem um segundo semestre, onde as habilidades do terceiro e quarto semestre também se repetem. Parece que são 2 grandes momentos, tá? Isso é interessante também para a gente perceber a forma como o trabalho está sendo direcionado. Quais são os conteúdos mais recorrentes que a gente observa? São letras do alfabeto, palavras, sílabas, a relação fonema-grafema, as convenções da escrita, direção e espaçamento das palavras, o trabalho com gêneros textuais, e aí são basicamente 5 ou 4 habilidades, que é identificar a finalidade do texto, antecipar o assunto do texto, localizar informações explícitas e inferir informações implícitas, tá? E a parte da escrita muito trabalhada de forma coletiva com o apoio do professor. Vai aumentando a complexidade de acordo com os bimestres. Então, os gêneros textuais, eles estão sendo abordados nos 3 bimestres, tá? Sendo que no terceiro, no quarto bimestre, além da questão das informações implícitas e explícitas, aparece também a identificação da relação causa e consequência, tá? A escrita, como eu disse, no primeiro momento, tem um trabalho voltado para a produção coletiva, em que o professor acaba atuando como escriba, e lá para o terceiro e quarto bimestre começa a aparecer um pouco a escrita mais autônoma do aluno, e aí a preocupação também com o uso dos sinais gráficos na produção da escrita. Isso vai aparecer mais no terceiro e no quarto bimestre. Tá? Em matemática, o que a gente observa? Os eixos são números, geometria, grandezas e medidas, probabilidade estatística e álgebra. Tá? É interessante, né? Porque você vê que o currículo ele foi elaborado por especialistas da área, né? De matemática, da área de língua portuguesa, até pelos próprios termos, né? Às vezes parece forçar um pouco a barra, dizer que trabalhar com tabelas e gráficos nos anos iniciais trabalhar probabilidade estatística, por exemplo, que é um conteúdo que aparece associado. Mas acaba
sofrendo, né, o currículo acaba sofrendo, a nomenclatura, ela acaba sendo, é, tendo a marca dos especialistas, né? Aí é outra discussão que a gente poderia fazer, né? Se de repente os conteúdos não poderiam estar distribuídos, por exemplo, a partir de fatos, conceitos, habilidades e comportamentos, por exemplo, que é uma proposta de autores como o Antônio Zabala, o César Coll, enfim. Mas vamos lá. Então, são esses os eixos, né? Números, geometrias, grandeza e medidas, probabilidade, estatística e álgebra. Né? O que aparece mais em todos os bimestres? Operações matemáticas, com material concreto, ou realizadas de modo não convencional, ou convencional, resolução de problemas, sistema de numeração decimal e suas ordens, né? Unidade, dezena, depois centena, sequência numérica, ordem crescente e decrescente, números pares e ímpares, uso de tabelas e gráficos. Em relação aos números e às operações matemáticas, tem uma progressão. Né? No primeiro e segundo bimestre, por exemplo, aparece o trabalho com adição e subtração até 99, até o número 99, sem uso de recurso reserva, né? Que é o famoso vai um, o pede emprestado. Né? E aí, no terceiro e quarto bimestre, adição e subtração já na ordem das centenas, ou seja, até 999, e com recurso e reserva. Tá? Noção de cálculo e triplo só vai aparecer lá no quarto bimestre. A geometria, interessante, só é trabalhada nos 2 primeiros bimestres, figuras planas e figuras tridimensionais, basicamente. E o trabalho com grandezas e medidas também se concentra muito nos 2 primeiros bimestres. E aí você tem grandezas e medidas relacionadas à noção de metro, litro, quilo, leitura de hora em relógios analógicos e digitais e sistema monetário brasileiro. É isso. E durante todo o ano aparece ordem crescente, decrescente, tabelas e gráficos também, uma coisa que aparece todo ano, o ano inteiro. Aí você, olhando para as ciências, geografia e história, esses são os componentes que parecem assim que têm menos relevância dentro da composição curricular que a secretaria estabeleceu. Né? São poucas habilidades, de 8 a 6, basicamente assim, no primeiro bimestre, segundo bimestre, no total. E eu acho assim que para o professor que está fazendo planejamento, dá para trabalhar uma habilidade por semana tranquilamente, com bastante sobra. Bom, é isso. Essas são observações gerais do currículo do município. E agora eu vou mostrar para vocês algumas reorganizações que eu fiz a partir dessas críticas que eu levantei aqui, que, repetindo, elas são de 3 ordens. Uma é em relação aos documentos curriculares que servem de referência para o planejamento. Uma é em relação à apresentação, forma como esses currículos são apresentados graficamente, nas colunas, que elementos estão ausentes. A gente viu que os conteúdos sumiram, o próprio agrupamento das habilidades por habilidades próximas, que poderiam ser trabalhadas juntas, também não aparece. Então, tem uma questão de apresentação, tem uma questão de distribuição, né, nos bimestres, também relacionada ao volume, e, claro, a gente poderia fazer uma crítica também em relação à própria pertinência das habilidades e dos conteúdos em relação aos anos de escolaridade. Esses elementos vão aparecer mais agora, quando eu demonstrar que adaptações eu fiz a partir do currículo da Secretaria Municipal de Educação e também a partir da BNCC, tá bom? Bom, agora eu queria mostrar a vocês, de maneira muito prática, algumas reelaborações que eu fiz
a partir dos documentos prescritos e que a gente poderia colocar na condição de planejamentos anuais feitos a partir de reconstrução curricular. O que, que eu quero dizer com isso? Como eu disse para vocês no início do vídeo, o professor ele pode adotar como referência três formas, três modos operantes para ele elaborar o seu planejamento, né? O primeiro é aquele baseado na tradição, ou seja, ou baseado no livro que tem um livro didático como orientação curricular, ou que tem a tradição escolar como uma referência, ou seja, aquilo que é dado dentro da cultura escolar como que deveria ser abordado no primeiro, no segundo, no terceiro ano. Então, existe um conhecimento acumulado em relação a isso, que é um conhecimento relevante, mas que é baseado na tradição e às vezes até na memória que o professor tem de como ele teve acesso ou aprendeu determinados conteúdos ali nos anos iniciais. Então, ele sabe que, por exemplo, adição e subtração com reserva ou com vai um, ou pega emprestado, é uma coisa que só se trabalha no segundo bimestre. Então, ele vai usando essas referências que são da tradição para construir o seu currículo. Né? O seu currículo, não, digo, o seu planejamento anual. O livro didático, às vezes, é uma referência, professores mais antigos, às vezes, são referências que o professor busca. Quando o professor já tem uma experiência acumulada, a própria experiência dele é uma referência. Então, são referências úteis para a elaboração do currículo, e do planejamento. Mas existem outros modos também, principalmente nos últimos anos, por conta da grande ênfase conferida à BNCC, por exemplo, e aos documentos curriculares que nela se inspiram, né, das secretarias de educação, se tornou muito comum também o professor elaborar, ou porque é demandado, ou porque toma essa iniciativa por conta própria, elaborar o seu planejamento a partir dos documentos prescritos. Então, é com base na prescrição. A primeira forma de se elaborar é com base na tradição, a segunda é com base na prescrição. E aí ele acaba fazendo um trabalho, às vezes, muitas das vezes, de só reproduzir e colocar ali, alocar nos bimestres corretos, se for a BNCC, né, no bimestre que ele considera mais adequado às habilidades que estão lá previstas, ou quando é um documento curricular de alguma Secretaria Municipal de Educação, na maioria das vezes até o bimestre já vem definido e ele só tem mesmo que distribuir aqueles conteúdos e habilidades nas diferentes semanas que ele vai trabalhar e priorizar uma ou outra. A terceira forma, que eu chamo aqui de reconstrução crítica do planejamento, né, reconstrução crítica do currículo para a elaboração do planejamento, é quando você até se apropria dessas duas outras formas, ou referências, né, que é a tradição e a prescrição, mas você elabora de uma forma um pouco mais original um documento de planejamento ou até um documento curricular mesmo. Tá? Como eu disse, é algo que demanda uma energia grande dos professores, demanda uma análise crítica a respeito da tradição curricular e dos documentos curriculares, e nem sempre o professor dispõe de um tempo relativamente suficiente para poder fazer esse trabalho. Até porque, muitas das vezes, a pressão e a demanda que vem das secretarias de educação ou das escolas particulares é tão grande que o currículo e o planejamento que dele advém é quase uma imposição e acaba servindo quase como uma burocratização do trabalho docente, né? Acaba não servindo mesmo como uma referência para o professor direcionar a sua prática, ter a sua prática planejada. Então, a reconstrução curricular, nesse sentido, ela é interessante, é importante, mas ela exige muita energia por parte dos professores, tá? O que eu vou mostrar aqui para vocês são algumas elaborações que eu fiz, assim, e só para título de exemplo mesmo, tá? Só para exemplificar o que eu estou querendo dizer com reconstrução curricular e como que ela orienta ou pode orientar um planejamento elaborado de uma forma mais, não diria crítico-reflexiva, mas muito mais também no sentido prático, né? Que tenha realmente uma validade para o professor, porque como a gente viu, por exemplo, os documentos da SME, às vezes ela não é funcional, né? Ela não tem, acaba não servindo muito para o professor construir atividades mais integradas, mais relacionadas, e a ideia é que o professor possa utilizar o documento prescrito, né, o currículo prescrito, para realmente construir um planejamento
ou mesmo a tradição, para construir um planejamento que seja realmente funcional à sua prática, útil à sua prática. Tá? Então, vou mostrar aqui alguns desses documentos que eu estou usando para exemplificar o que eu estou chamando de construção, reconstrução curricular. Bom, vamos lá. O que eu quero mostrar primeiro para vocês aqui é um planejamento curricular anual que eu fiz para o primeiro ano de ensino, com base na BNCC. Tá? Então, o que eu basicamente fiz, e que não é muito complicado de fazer, embora seja trabalhoso, foi distribuir as habilidades da BNCC em cada bimestre, considerando uma escola ou um sistema de ensino que se organiza a partir de 4 bimestres, como é o mais comum. Então, eu coloquei aqui as habilidades e as práticas de linguagem a ela relacionadas e fiz essa distribuição nos bimestres. Tá? Então, a gente está vendo aqui o primeiro bimestre, que eu fiz um cabeçalhozinho, né, considerando esses eixos, né, o eixo da alfabetização. Então, selecionei aqui das muitas habilidades, aquela que eu considerava, ou aquelas que eu considerada mais adequadas para se trabalhar no primeiro bimestre, e aloquei aqui. Depois fiz o mesmo com oralidade, o mesmo com leitura e escuta, e depois com produção de textos também. Repare que tem sempre a questão do planejar com a ajuda do professor, porque os alunos estão iniciando ali o processo de alfabetização. Tá? Aí no segundo bimestre, eu trouxe aqui algumas habilidades que se repetem, outras diferentes, mas distribuídas nos mesmos eixos. Terceiro bimestre, aí a gente vê que a parte de alfabetização já fica mais intensa, então tem um número de habilidades maior. Essa foi a minha opção, tá? Então, por exemplo, elementos que aparecem novos na questão da alfabetização no terceiro bimestre, por exemplo, identificar a forma de composição dos slogans publicitários. Por quê? Porque aí se supõe que a criança já tem um domínio maior do código escrito, então já consegue até ler com um pouco mais, sem tanta ajuda do professor, considerando aí uma competência que vai sendo desenvolvida no primeiro e no segundo bimestre. Mas repare que, por exemplo, identificar fonemas e segmentar oralmente palavras em sílabas, que estava lá no primeiro bimestre, né, são elementos que vão estar presentes durante todo o ano. Então, a gente acaba repetindo, sim, porque é próprio do processo de alfabetização que a criança identifique os fonemas, né, identifique todos os fonemas e as suas representações por letras. A gente está pensando no primeiro ano, né? Independente do método que o professor vai utilizar, se é o método silábico, fônico, ou se ele não vai utilizar método, essa habilidade, que é identificar fonemas, suas representações, e segmentar oralmente palavras em sílabas, ela perpassa todos os bimestres, tá? Então, isso aqui é uma construção a partir da BNCC. Qual é o esforço que eu tive que fazer aqui, maior, que deu mais trabalho, foi justamente perceber pelo nível de complexidade o que eu tinha que colocar lá no primeiro bimestre e o que eu ia colocando nos bimestres subsequentes, considerando tanto habilidades que podem ser pré-requisitos para outras, quanto a complexidade delas. Tá? Então, esse é um documento, aqui foi só a língua portuguesa, mas, como eu disse, isso já exige uma boa dose de tempo e esforço. Bom, vamos agora ver o seguinte. O documento da priorização curricular da rede municipal do Rio de Janeiro, que eu mostrei para vocês, e que eu tinha feito uma crítica tanto ao documento do Currículo Carioca, porque os conteúdos não estavam alinhados, ou seja, relacionados, pelo menos na apresentação, às habilidades, como também na priorização curricular, ou melhor, mais gravemente na documento da priorização curricular, os conteúdos sumiram.
só tem as habilidades. E aí eu tentei reorganizar aquela distribuição de habilidades. Os conteúdos ajudam a gente a identificar que habilidades podem ser trabalhadas conjuntamente, né? E considerando que há um número de habilidades muito grande, previstas mesmo na priorização curricular, você poder trabalhá-las de maneira articulada, não só é mais interessante pedagogicamente, como torna mais viável o trabalho de contemplar todas as habilidades. Então, a gente vê aqui, por exemplo, no primeiro bimestre, eu separei no conteúdo do eixo de oralidade, então mantive a definição da SME de oralidade como um eixo, mas coloquei os conteúdos. Letras do alfabeto, reconhecer e nomear as letras do alfabeto a partir do próprio nome e do nome dos colegas, e reconhecer o próprio nome utilizando como referência para identificar outras palavras. Tá? Então, o mesmo conteúdo, essas duas habilidades podem ser trabalhadas numa atividade só, por exemplo. Expressão oral organizada, mesma coisa. Expressar em interações orais em sala de aula seus sentimentos, expor oralmente ideias, organizar oralmente textos. Também 3 habilidades que a gente pode trabalhar em bloco, a partir da consideração que elas tratam do mesmo conteúdo, que é a expressão oral organizada. E aí, outros conteúdos, palavras, sílabas, fonemas, grafemas, espaçamentos em palavras. Aqui eu fiz uma separação um pouco maior em relação às habilidades, porque nem todas elas podem ser trabalhadas conjuntamente. Por exemplo, reconhecer oralmente em diferentes textos a palavra comunidade gráfica pode ser trabalhado, mas identificar relações fonemas e grafemas nas diversas atividades orais também exigiria ali uma certa adaptação, mas ainda assim fazem parte do mesmo bloco. Tá? É aquilo que eu falei para vocês também, que a SME propôs trabalhar oralmente elementos que são do texto escrito. Então, acho que nem caberia estar aqui. Perceber espaçamento entre palavras em textos escritos, em rodas de conversa, a partir da oralidade. Bom, vamos lá. Mas, enfim. E aí, vamos para a leitura. Aquilo que eu falei para vocês também, que estavam separados, eu procurei alinhar aqui. Eu estou no primeiro bimestre, tá, gente? Gêneros textuais e interpretação. Finalidade do texto, assunto do texto, informações explícitas do texto. Todas essas habilidades aqui, ler textos identificando seus usos sociais, identificar a finalidade dos textos, antecipar o assunto de um texto com base no título, identificar o assunto de um texto lido ou ouvido, localizar informações explícitas. Todas essas habilidades, no meu entender, elas formam um bloco de habilidades relacionada a esse conteúdo que é gênero textual e interpretação. Então, elas poderiam ser trabalhadas conjuntamente, no mesmo dia, por exemplo, a partir de um mesmo texto, inclusive, por exemplo. Tá? E por aí vai. Aí a gente tem matemática. Depois eu vou deixar esses documentos disponíveis aí num link para quem quiser acessar, mas é só para vocês entenderem isso. A gente foi incluindo os conteúdos. Tá? A outra forma que eu adotei também parte da ideia de blocos de habilidades. Eu vou mostrar para vocês rapidamente agora. Bom, aí esse planejamento aqui, ele já é baseado no bloco de habilidades. Então, vocês veem aqui, a ideia seria colocar, inclusive aqui nesse campo, qual o tipo de atividade para desenvolver esse bloco de habilidades aqui, né? Estamos aqui no primeiro bimestre, língua portuguesa, reconhecer e nomear as letras do alfabeto a partir do próprio nome, reconhecer o próprio nome. Então, isso aqui seria um bloco de habilidades que poderia ser trabalhado a partir de uma mesma atividade, tá? Aqui embaixo, eu coloquei assim, ó,
um bloco maior, que poderia tanto ser trabalhado a partir de uma atividade única, ou, se a gente quiser ser mais específico, através de 2 atividades, tá? O que é interessante vocês entenderem aqui em relação ao documento da priorização curricular que eu mostrei para vocês. Eu tive que aproximar as habilidades que eram relacionadas e que no documento estavam separadas. Esse foi o grande trabalho. Esse foi o trabalho de reconstrução curricular, tá? Então, é, é isso. Aí a gente vê aqui algumas atividades, por exemplo, identificar diferentes placas e avisos de sinalização. Vocês observem aqui que ela não é um bloco de atividades, é uma habilidade só, porque ela só é possível, eu não encontrei nenhuma habilidade a ela relacionada. Isso que eu estou fazendo a análise dentro da própria disciplina. Talvez se eu usasse uma análise interdisciplinar, eu pudesse encontrar. Mas isso, essa abordagem interdisciplinar, ela é mais fácil de ser realizada num planejamento por projetos. E a gente está ainda tratando aqui de um planejamento que foi baseado em prescrições curriculares, orientações curriculares, baseadas em disciplinas. A própria BNCC é baseada em disciplinas, ou áreas de conhecimento. Então, algumas habilidades, elas ficam isoladas mesmo, tá? Outras aparecem em bloco, que matéria, energia em ciências. Identificar oralmente diferentes materiais presentes em objetos do uso cotidiano. Falando dos materiais. Registrar através de desenhos os diferentes materiais presentes. Então, mesmo conteúdo podendo ser trabalhado a partir das mesmas atividades, tá? É isso. Agora, eu vou mostrar para vocês assim. Uma elaboração ainda mais detalhada, porque quando a gente olha os documentos curriculares, você tem ali um conjunto de habilidades. Normalmente essas habilidades estão relacionadas a um conteúdo, e esse conteúdo está distribuído num eixo. Então, por exemplo, você tem as habilidades de leitura, e aí você tem vários conteúdos relacionados à leitura, leitura compartilhada, leitura autônoma, e aí o eixo é leitura. Vamos colocar assim, vamos falar de matemática. Matemática é mais fácil para dar esse exemplo. Matemática, você tem números, né, que está relacionado a operações, resoluções de problema, aí você tem grandezas e medidas. É um outro eixo, tá? Então, quando você olha esses eixos, alguns para você pode fazer sentido, outros não. Então, nesse caso, a ideia é que faça sentido. Então, você pode organizar ou reorganizar as habilidades de um determinado documento curricular que você tem que usar como referência para fazer o planejamento, a partir de eixos de trabalho que você vai adotar. E você pode dar o nome que você quiser a isso. Claro, tem que ser um nome mais ou menos coerente. Eu vou mostrar para vocês mais ou menos os nomes que eu utilizei. Não quer dizer que não pudesse ter sido realizado de outra forma. Tá? Mas é o meu exemplo, a minha forma de reconstrução desse currículo para poder fazer um planejamento. Bom, agora eu quero mostrar para vocês o que eu estou chamando aqui de matriz de reconstrução ou recontextualização curricular. Como eu disse, tomei como referência aqui o documento Priorização Curricular do 2º ano do ensino fundamental da rede municipal. Vou fazer isso com o do 1º também, tá? Bom, essa recontextualização, ela aconteceu no nível dos conteúdos e da ordem das habilidades trabalhadas no bimestre. Também nas disciplinas de ciência, história e geografia, como mudei a ordem das habilidades. Então, veja bem, reconstrução curricular, recontextualização curricular. Até agora, eu não tinha mudado os conteúdos do bimestre em que eles estavam alocados no documento da priorização curricular. Agora eu estou tirando, em ciências, histórias e geografia, de determinados bimestres e colocando em outro. Tá? É isso que a gente chama de reconstruir o currículo, e que, com certeza, isso vai ser a orientação para o meu planejamento. O meu planejamento já vai considerar que alguns conteúdos previstos para serem trabalhados no 1º, 2º, 3º bimestre vão mudar de ordem. Para vocês entenderem o significado de cada coluna. Eixos e conteúdos, que é o elemento que está ausente no documento curricular, que eu estou usando de novo para organizar melhor as habilidades e para poder abordá-las elas em bloco, né, ou numa mesma aula ou atividade. As habilidades, elas são aquelas da SME mesmo, estão agrupadas em função dos eixos,
E, de novo, buscam mostrar essa integração. Fiz de novo aquele trabalho de aproximar habilidades afins que no documento da SME, infelizmente, em alguns momentos, em muitos momentos, aparecem separadas uma da outra, parecendo que são coisas muito distantes. Suporte didático pedagógico. O suporte didático pedagógico seria um pouco como recursos, mas esse não é um nome muito apropriado, porque são elementos não só concretos, mas são elementos abstratos também, que a gente vai usar para poder desenvolver aquelas habilidades. Então, esse é um elemento novo que eu estou introduzindo no planejamento que eu elaborei a partir desse processo de reconstrução. No caso da língua portuguesa, estou chamando de unidade de sentido, que são as palavras e os gêneros discursivos. Né? Você vai usar as palavras para poder trabalhar aspectos como relação grafema-fonema, identificação das sílabas iniciais, e os gêneros discursivos você vai utilizar na identificação da finalidade do texto, na identificação do assunto, para você localizar informações explícitas, você precisa de um texto. E o texto é uma coisa muito simples, isso é importante. Pode ser desde uma coisa mais elaborada, do ponto de vista dos anos iniciais, como um aviso, ou como um conto, uma história, um recorte de uma história, como pode ser uma coisa muito curta e objetiva, como um slogan publicitário, né? Ou uma placa. Então, quando a gente fala de texto, o texto tem vários níveis de tamanho e complexidade. Mas é isso que a gente vai utilizar para poder trabalhar, principalmente a parte da leitura e da escrita, tá? Em matemática, principalmente, os números, as operações matemáticas e as situações problemas, além das figuras e geometria, as tabelas em gráficos. Todos esses são suportes didáticos pedagógicos que a gente vai utilizar para poder trabalhar as habilidades. Tá? Em ciências, os conceitos acabam sendo muito importantes, ainda que a gente não aprofunde eles, mas a gente tem que saber trabalhar com os conceitos e com as imagens. O mesmo acontecendo em geografia, quando entra mapas, história também, que aí a gente precisa fazer uso do recurso da imagem e dos conceitos e das vivências ainda para poder trabalhar as habilidades. As atividades típicas eu não listei ainda, porque é um processo aí de construção que pode englobar 2, 3, 4 ou mais habilidades para se trabalhar a partir de uma mesma atividade, tá? Então, vamos lá, eu fiz aqui essa apresentação e como é que... E é um pouco muito parecida com aquela que eu fiz com os conteúdos, tá? Naquela reconstrução a partir dos conteúdos. Elas aparecem aqui. Eu defini, na verdade, alguns eixos e coloquei aqueles conteúdos nesses eixos. Por quê? Porque aí, quando eu for trabalhar, por exemplo, durante a semana, fazer meu planejamento semanal, eu posso pensar assim, hoje eu vou trabalhar esse eixo aqui. Em vez de pensar habilidade, eu vou trabalhar esse eixo aqui. Aí eu vou no eixo e pego, a partir daquele eixo, habilidades que podem ser trabalhadas de maneira conjunta, tá? Então, quais foram os eixos que eu defini em língua portuguesa? Os aspectos formais da língua escrita, né? Aquilo que é mais relacionado à forma como se escreve, a direção da escrita, com que letra se escreve, quais são as letras, o que é letra, pontuação. Então, são todos aspectos formais. Os aspectos abstratos da língua escrita, que são importantes no processo de alfabetização, entender a palavra como unidade, identificar sílaba, iniciais e finais do meio, e as relações fonema-grafema. Expressão e oralidade, aí eu tentei separar um pouco da questão da leitura e da escrita, mas botando com mais clareza, assim, que expressão e oralidade é expressar-se com clareza, escutar com atenção, valorizar o uso da oralidade na vida, identificar ritmos e aliterações em versos. Leitura e compreensão do texto, que são os elementos que, no meu entendimento, podem ser trabalhados conjuntamente. Escrita e produção textual, tá? Aí, em matemática, fiz algo parecido. Coloquei lá aspectos abstratos da lógica e da matemática, que são aquelas habilidades em que a criança desenvolve as noções de matemática sem necessariamente trabalhar com os números, né? Que é agrupar os objetos por atributos, contar por estimativa, comparar quantidades. Aí os aspectos formais da matemática, ligada à notação, à escrita, à sequência, o sistema de numeração decimal, o cálculo, e aí eu separei por níveis, né?
nível 1 é basicamente o cálculo por estratégias pessoais, o nível 2 é por adição e subtração até 99, sem recurso e reserva. Aí lá na frente, vamos passar aqui, se eu acho o nível 3. O nível 3 acho que só aparece no quarto bimestre. Nível 3. Tá aqui. Nível 3, adição até 99 com recurso reserva, né? Subtração até 99 com empréstimo. E o nível 4, adição até 999 com recurso reserva. Então a gente vai estabelecendo assim níveis de acordo com o bimestre, a mesma coisa a resolução de problemas. Então é isso, assim, tem os eixos, os conteúdos e as habilidades a elas relacionadas, aí a gente vai ter que selecionar aqui o que dá para trabalhar junto ou não. Esses suportes didático-pedagógicos são conceitos, por exemplo, em ciência, eu coloquei aqui alguns conceitos, imagens que a gente lança a mão, e que podem servir para orientar a construção das atividades. Tá? Isso aqui, como eu disse para vocês, eu fiz a partir de uma certa elaboração demorada até, e da apropriação que eu fiz dos documentos, no primeiro caso da BNCC, agora no segundo caso da SME. Então eu mudei, ele não é exatamente o que tem de diferente em relação ao documento da priorização curricular. Aliás, o que tem de igual? São as habilidades colocadas no bimestre, exceto ciências, histórias e geografia, que eu coloquei em bimestres diferentes. Mas eu incluí elementos aqui, distribuí as habilidades, então eu mudei a distribuição das habilidades, ter uma noção melhor no planejamento, a partir dos eixos que eu elaborei. E coloquei aqui suportes didático-pedagógicos para eu ter uma ideia, mais ou menos, de que elementos que eu vou lançar a mão para poder trabalhar essas habilidades. Tá? Então é isso, é um exercício que eu acredito facilita o nosso trabalho, dá mais sentido e faz a gente, de certa forma, até ter que ler, estudar um pouco esses documentos, que nem sempre são bem elaborados. Infelizmente, como eu falei, eu tenho críticas tanto à BNCC quanto ao documento da SME. Mas não basta fazer a crítica, a gente também, a partir da crítica, tem que fazer a nossa própria elaboração, considerando sempre os nossos limites também de tempo e de trabalho e de disponibilidade para um exercício desse, que não é um exercício que leva 2 ou 3 horas, né? Você pode ter que fazer isso ao longo de algum tempo, um pouquinho. Eu fui fazendo aos poucos, assim, né? Porque é um trabalho que eu pretendo replicar com os meus alunos, e é um trabalho que o processo é mais importante do que o produto, tá? Agora, para finalizar, eu queria mostrar para vocês uma comparação que eu fiz entre o documento da BNCC e o documento da priorização curricular do município, para vocês verem também como é que há uma reconstrução curricular também ao nível da Secretaria de Educação. O que eu fiz aqui? 2 colunas, uma coluna de língua portuguesa, acho que tem os outros conteúdos também, os outros componentes, do documento de priorização curricular do segundo ano, e o componente equivalente da BNCC com um eixo equivalente também, tá? E aí eu fui comparando, fui listando as habilidades que estão lá no documento da SME, de priorização curricular, e fui vendo na BNCC, colocando aquilo que eu achava que tinha alguma correspondência. Só que, depois que eu fiz esse processo, e eu não levei em consideração só o mesmo ano, né, eu fui marcando em verde o que na BNCC, quais habilidades correspondentes da BNCC estão num ano de escolaridade menor, ou seja, que está em verde, é o que na BNCC é para ser trabalhado no primeiro ano e não no segundo. E em vermelho, eu coloquei o que está num ano de escolaridade acima. Para a gente ver que, mesmo quando as secretarias de educação, aqui eu estou usando como exemplo a Secretaria de Educação do Rio de Janeiro, usam a BNCC como referência,
nem sempre elas apenas é um copia e cola. Às vezes elas olham lá e como a gente vai ter oportunidade passando os olhos aqui rapidamente, e a gente vai ver que tem a habilidade da BNCC que é do primeiro ano que está colocada para o segundo ano. Assim como tem habilidades que estão no quarto ano e que na BNCC e que no documento de priorização curricular aparece no segundo ano. Então, ó, só para vocês dar uma olhada, vocês olharem um pouco assim rapidamente, como eu disse, eu vou depois disponibilizar, ó, apareceu uma habilidade importante, inferir informações implícitas nos textos lidos, aparece só no terceiro ano na BNCC. Mas aqui no município, ela já é cobrada no segundo ano. Interessante, né? Porque é uma habilidade mais complexa e contrasta com o que está, por exemplo, colocado um pouco acima. Porque identificar relações fonema-grafema em atividades orais está como uma habilidade do segundo ano. Só que na BNCC isso é uma habilidade do primeiro ano. Tá? Então a gente vai encontrar essas discrepâncias, muito mais assim, para menos do que para mais, ou seja, a apropriação que o município fez da BNCC é muito mais de habilidade do primeiro ano, que eles colocaram no segundo ano, do que dos anos seguintes. Mas tem também, ó, vocês veem que aparece aqui em vermelho, tá? Ó, de novo, vai aparecendo. O que está em preto é porque é do mesmo ano, do mesmo nível, né? Outra coisa que é interessante para a gente ver como é que às vezes os textos são copiados e como outras vezes eles servem de inspiração, é que eu marquei aqui em negrito quando a equivalência da, da habilidade é muito próxima, muito forte. Então, por exemplo, ler diferentes textos identificando seus usos sociais. Na BNCC, isso está buscar, selecionar e ler, com a mediação do professor, textos que circulam em meios impressos ou digitais. Eu avaliei que é muito semelhante, a equivalência é muito forte de uma coisa com a outra, embora aqui tenha sido escrito na documento da priorização curricular de uma forma mais direta, mais simples. Mas a gente vai ver que tem algumas habilidades que elas simplesmente repetem. Elas usam, inclusive, os mesmos termos. Deixa eu procurar aqui uma de matemática. Olha, que interessante a de matemática. Construir os fatos fundamentais da subtração e utilizados em procedimentos de cálculo para resolver problemas. Isso foi claramente inspirado na BNCC, no texto, construir fatos básicos de adição e subtração. Tem uns que são cópias mesmo, a cópia literal. Deixa eu ver. Ó, aqui, essa aqui. Olha como é que está na BNCC. Compor e decompor números naturais de até 3 ordens com suporte de material manipulável, por meio de diferentes adições. Aqui está quase igual. Só faltou ou com suporte de material manipulável, mas é exatamente o mesmo texto. Vamos lá. Bom, acho que é isso, gente. Então, isso aqui é importante para a gente ver que as secretarias também fazem reconstrução curricular a partir da BNCC. Elas não reproduzem exatamente o que está na BNCC e só redistribuem no bimestre, tá? Bom, vamos falar agora no bloco seguinte, como é que eu uso, né? Como é que eu vou fazer para usar isso para, por exemplo, construir o meu planejamento. A gente já viu isso, né? Como é que a gente usa os documentos para distribuir as habilidades por bimestre. Mas, às vezes, isso a gente fala da MNCC. Quando a gente está falando das secretarias municipais, como a gente viu, por exemplo, no Rio de Janeiro, as habilidades já estão distribuídas por bimestre. Então, qual é o processo que o professor tem que fazer? Normalmente
distribuir essas habilidades nas diferentes semanas a partir de determinados critérios. Vamos dar uma pinceladazinha nisso aqui a partir até de um modelo de planejamento da Secretaria Municipal de Educação. Tá bom? Vamos lá. Bom, aí vamos pegar aqui um exemplo, um modelo de planejamento semanal, e eu não preenchi ele todo aqui, mas só para mostrar para vocês como é que me ajudou ter feito aquela redistribuição das habilidades a partir ou dos conteúdos, ou das atividades, ou dos eixos que eu elaborei. Eu peguei aqui um exemplo, fiz um planejamento de segunda-feira. Bom, porque esse é o desafio. Você tem ali um número de habilidades que estão definidas por bimestre e você tem que distribuir num planejamento semanal, por exemplo, ou diário. Aí, como é que você calcula quantas habilidades para dar tempo de dar conta de tudo? Você pode simplesmente fazer uma coisa que é contar as habilidades, distribuir pelo número de semanas. Então, por exemplo, a título de exemplo, eu acho, se eu não me engano, eu fiz isso aproximadamente 90 habilidades assim por bimestre, o que daria, se você tiver umas 7 semanas por bimestre, você daria 12 habilidades para você trabalhar numa semana. Só que você tem que considerar o seguinte: algumas habilidades você vai ter que trabalhar mais de uma vez, né? Você não vai trabalhar só a leitura e interpretação de texto uma vez no mês. Então, você poderia chegar à conclusão de que, bom, determinadas habilidades eu tenho que contar dobrado. E aí esse número diminuiria. Ou você pode começar também por aquilo que você acha essencial, né? E ir colocando, e aí você vai fazer a priorização mesmo, né? No final você vai ver, bom, isso aqui não deu para trabalhar porque eu priorizei isso. Mas como é que facilita a gente colocar? Porque grande parte do drama de dar conta do conteúdo é porque as habilidades elas aparecem fragmentadas, como se fossem coisas independentes. E aí, quando você reagrupa, parece que fica mais fácil você trabalhar mais habilidades no mesmo dia ou numa mesma atividade. Eu, por exemplo, coloquei aqui língua portuguesa, as seguintes habilidades. Reparem que são 5. Identificar a finalidade de diferentes textos pelo reconhecimento do suporte do gênero e características gráficas, antecipar o assunto de um texto com base no título, subtítulo e imagem, identificar o assunto de um texto lido ou ouvido, localizar informações explícitas, literalmente expressas no texto, inferir em diferentes gêneros textuais informações implícitas, seguindo as pistas fornecidas pelo texto como um todo, com a mediação do professor. E aí a atividade, a atividade você não precisa também descrever ela em detalhes. É o tipo de atividade que você vai fazer sinteticamente numa frase. Você só, meus alunos que têm muita dúvida sobre a questão do planejamento, principalmente planejamento de aula, como é que se faz um plano de aula, você só detalha os passos, a metodologia, quando você faz um plano de aula. Quando você está fazendo um planejamento curricular anual, bimestral ou semanal, primeiro que no planejamento anual nem é necessário você especificar as atividades, você vai pensar depois. Mas no planejamento bimestral anual, você vai botar a atividade de uma maneira muito sintética. Às vezes a atividade vai vir descrita até de uma maneira mais genérica, como estratégia, como é no estágio, no estado, por exemplo, né? Aí você vai colocar uma coisa bem genérica, trabalho com textos, uso de apostila, o uso do livro didático, o trabalho com filme ou exposição dialogada. Então é sempre no máximo uma frase, às vezes uma palavra dá conta.
tá? Então eu botei aqui leitura e interpretação de notícias de jornal, entendendo que ela mais ou menos dá conta. De novo, qual é a dificuldade que a gente encontra, que não é uma dificuldade, por exemplo, do professor de disciplina. O professor de disciplina tem muito mais facilidade, assim, eu digo, do quinto ano para cima, para fazer o seu planejamento, porque ele tem lá os conteúdos essenciais e ele distribui aqueles conteúdos no número de aulas que ele tem, de dias, o que é mais fácil ainda, que ele divide por dias. O professor de séries iniciais, ele está com a turma toda a semana inteira e ele é responsável por todas as disciplinas. Então, ele precisa, inclusive, distribuir durante a semana quantas vezes na semana ele vai trabalhar a língua portuguesa, quantas vezes na semana ele vai trabalhar matemática. E aí, com base nessa distribuição, aí ele tem um número de dias. E aí ele vai ver lá as habilidades e vai mais ou menos contabilizar. Bom, se eu trabalho com língua portuguesa 2 vezes na semana e eu tenho, sei lá, 40 habilidades para trabalhar durante o bimestre, quantas aulas, entre aspas, de língua portuguesa eu vou ter, contando esse bimestre, e quantas habilidades eu tenho para trabalhar nessas aulas. E aí você vai e faz uma divisão meio aritmética para ver. Isso se você estiver muito preocupado com essa coisa de cumprir o programa, dar conta de todas as habilidades. Ou então você pode fazer por semana, né? Que também te abre possibilidade de você fazer abordagens mais integradas. Então, eu tenho, por exemplo, 7 semanas no bimestre e tenho, vamos lá, vamos botar esse exemplo de novo, eu tenho 28 ou 35 habilidades de língua portuguesa para trabalhar. Então, quantas habilidades de língua portuguesa eu tenho que trabalhar por semana? Considerando sempre que algumas vão se repetir. Então, pode não ser 35, pode ser um pouquinho mais. Então, é sempre um desafio. O planejamento, ele às vezes acaba sendo uma tarefa meio enfadonha até, principalmente esse planejamento com base em disciplinas e com base em prescrições curriculares, acaba sendo meio enfadonho, porque obriga a gente a ter que fazer até esses cálculos, assim, para fazer caber se você está muito preocupado com a questão do cumprimento, do conteúdo e tal. É isso, a gente vai ver, eu vou, na aula seguinte, a gente vai ver uma outra forma de planejamento, que é o planejamento por projetos, que segue uma outra lógica curricular, que permite integrar mais alguns conhecimentos. Por outro lado, é mais difícil esse tipo de monitoração de habilidades que vão ser trabalhadas ou não, porque você parte de problemas, então as habilidades elas podem, as necessidades de desenvolvimento de habilidades vão aparecer durante a busca da solução dos problemas ou da investigação, porque o método da pedagogia de projetos, por exemplo, segue ou tenta emular um pouco o método científico, né? Mas aí a gente vai ver na semana que vem. E lembrando que um não elimina o outro, né? Você pode trabalhar com o planejamento curricular por disciplinas, tal como prevê a BNCC, mas ter um projeto de trabalho paralelo correndo por fora, né? Para você trabalhar uma vez na semana, enfim. E ele pode durar um bimestre, 6 meses, um ano. A duração também é muito diferente, né? Ele não tem esse controle tão rígido em relação ao tempo. Mas a gente vai falar mais disso na próxima aula, ou no próximo vídeo. Bom, dicas de leituras, a gente vai se restringir hoje a 2 dicas, porque a gente já sugeriu alguns livros no vídeo anterior, que a gente tratava dos conceitos
abordagem do planejamento. Então, a gente vai dar aqui 2 dicas de um livro e uma unidade de uma série, uma geral sobre planejamento e uma mais específico relacionado à alfabetização. Então, o primeiro livro que eu gostaria de sugerir é o livro Por que Planejar, Como Planejar, que é da editora Vozes, do Maximiliano Menegola e da Ilza Martins Santana. Esse livro, ele é um livro bastante teórico e técnico ao mesmo tempo, porque ele aborda desde questões mais filosóficas sobre o planejamento, a participação, o envolvimento do aluno, a construção nos diferentes níveis de planejamento, até a abordagem mesmo de metodologia de planejamento de disciplinas, planejamento anual, planejamento curricular, planejamento bimestral, enfim, ele é um livro que, apesar de curto, ele consegue ser bastante denso no sentido do escopo que ele abrange. Tá? Agora, o segundo que eu gostaria de indicar, na verdade, é um livro da coleção elaborada pela SEALI, que é a coleção Instrumentos de Alfabetização. Eu gosto muito dessa série, é uma série que foi produzida pelo CEALI, que é o Centro de Alfabetização, Leitura e Escrita da Universidade Federal de Minas Gerais. Para quem não está associando, o CEALI ele foi fundado pela Magda Soares, uma das grandes teóricas do campo da alfabetização e do letramento, que infelizmente faleceu recentemente. Então, é um centro de referência e eles fizeram essa coleção, se eu não me engano, no início dos anos 2000, e existe uma das unidades, que são 8, mais ou menos, livros dessa coleção, trata exatamente do planejamento da alfabetização, tá? E ela está disponível, inclusive, para download em internet, vocês encontram. Então, é um livro, né, que tem um caráter assim bastante didático e ele é bem específico, porque ele vai tratar das capacidades de alfabetização, da avaliação diagnóstica, vai tratar também da interdisciplinaridade, formas de organização, construção de objetivos, tudo muito focado na questão da alfabetização considerada numa perspectiva mais ampliada. Então, esses 2 livros, eu acho que eles complementam as sugestões de livros que a gente deu na aula anterior, tanto em termos mais gerais, como é o livro Por que Planejar, Como Planejar, de Menegola e Santana, quanto o livro da coleção Instrumentos de Alfabetização do Centro de Alfabetização, Leitura e Escrita, do CEALI, que é Planejamento e Alfabetização. Então, esse fecha de uma maneira muito específica o debate sobre planejamento no campo da alfabetização. Tá? Então, essas são as 2 sugestões de hoje. Espero vocês no próximo vídeo. O próximo vídeo a gente vai começar a abordar a produção, elaboração e seleção de atividades para a alfabetização. Tá? Então, espero vocês e até a próxima. Obrigado por acompanhar e peço também que divulguem, compartilhem para quem vocês acharem que esse vídeo vai atingir, vai ter alguma ressonância e despertar algum interesse. Tá? Até a próxima.